Aí galera, tudo bem? Mais uma reflexão aqui, né? Não custa nada a gente trocar ideia, né? Hoje está um dia chuvoso e a gente fica pensando aqui um monte de coisa, dá tempo de pensar um monte de coisa, né? Muito bem, então hoje a reflexão assim, por que vários guitarristas possuem várias guitarras de modelo diferente, né? Então, sem estender muito aqui no papo filosófico, né, a respeito das propriedades da guitarra X ou da guitarra Y, eu vou dar como exemplo aqui para vocês o Robben Ford, né, que é um guitarrista que eu escuto demais, né, há muitos anos eu escuto. Infelizmente, pouca coisa eu consigo absorver, porque a minha cultura musical não é para tanto, né? Então a gente vê aqueles acordes mais complexos dele, aquela forma, eu demoro muito para entender aquilo lá, muitas vezes não entendo. Mas isso não me impede de gostar de escutar o que ele faz, né? As melodias e tal, aqueles acordes complexos, estruturas complexas, né? Enfim, voltando aqui no nosso assunto, por que alguns guitarristas possuem várias guitarras? A gente tem os mais motivos. Tem gente que tem porque acha bonito, né? Tem gente que tem várias guitarras porque quer ter uma coleção e tal. E tem gente que realmente enxerga, vê essas guitarras não necessariamente como uma coleção de guitarra ou um acervo de patrimônio, mas sim uma coleção de sons, né? São sons. Então a pessoa que coleciona guitarra, alguns músicos, né? Eu entendo que eles o fazem por uma questão de colecionar sons. Eu entendo que esse é o caso do Robben Ford. É lógico que a gente não descarta, né, o valor monetário desses instrumentos, mas assim, toda vez que eu vejo um show do Robben Ford, eu vejo que ele está com uma guitarra diferente, eu percebo que ele entende a sonoridade daquele instrumento e ele se comporta de uma forma diferente. A única guitarra que é uma constante na vida do Robben Ford é uma Telecaster, creio que 62 que ele tem. Essa eu entendo que ele não abre mão, mas até daquela Fender assinatura semiacústica que ele tinha, que era uma Fender, né? Só ele no planeta usou aquela guitarra. Até daquela ele já abriu mão, já não usa mais. Então você vai ver o Telecaster o Robben Ford, sempre com aquela Telecaster dele, e alternando com essa Telecaster você vai ver ele com SG, Les Paul, recentemente Paul Red Smith, a 335, que para mim eu acho que é o supra-sumo, assim, é o top de linha quando ele usa 335, eu acho que a sonoridade dele é perfeita. Algumas Les Paul de um luthier que ele achou uma época aí, você vai ver ele com Epiphone semiacústica, Epiphone Cassino, né? Mas eu, humildemente, eu acho que ele rende mesmo quando ele está com a Telecaster e com as Gibson 335. E só ressaltando, né, ele tem um Dumble Overdrive de número 002, porque o 001 foi o Alexander Dumble que fez para ele mesmo. Infelizmente ele faleceu recentemente, né, o Alexander Dumble. Então o Alexander Dumble tinha o 001 e o 002 é do Robben Ford, né, com falante celeste com uma sonoridade absurda, né? Muito bem. Se você pegar e assistir vários shows, então, de várias fases do Robben Ford, você vai perceber que ele troca de guitarra, né? A única que ele mantém no quadro dele, no arsenal, digamos assim, é a Telecaster. Mas ele vai alternando com outras guitarras. Com a SG, ele toca de um jeito quando ele está com a SG. Quando ele está com a Paul Red Smith, recentemente eu vi ele um show ele tocando com Paul Red Smith, eu não gostei, porque a Paul Red Smith ela tem um som mais pasteurizado que não, eu achei que não combinou com ele, tirou um pouco a expressão do Robben Ford. Aliás, para mim, eu tenho uma Paul Red Smith aí, a Paul Red Smith para mim eu acho uma guitarra um pouco fria. É difícil trabalhar com a Paul Red Smith porque ela tem um som muito controlável, né? E ela não ultrapassa os limites da razoabilidade, assim. Então você não é pego de surpresa com a Paul Red Smith, né? Coisa que acontece, por exemplo, com a Stratocaster, com a 335 principalmente, dá muitos harmônicos e tal. Então geralmente você é pego de surpresa com a 335.
Agora, voltando aqui no Robben Ford, as guitarras dele, então é muito legal a gente ver o Robben Ford trabalhar uma SG. Quando ele está com a SG, ele trabalha de um jeito, um jeito um pouquinho mais jazz, né? Eu vejo que mesmo a SG tendo humbuckers e tal, ele não explora tanto a sonoridade rock and roll da SG. Então fica mais ou menos parecido com a época que ele usava uma semiacústica da Fender também, né? A Porhead Smith, como eu disse aqui, eu acho que ficou um pouco fria na mão dele, não achei legal. Agora, quando ele vai para Les Pauls, aí ele já começa a ficar mais roqueiro, já começa a ficar rock and roll, já explora a sonoridade melhor dos humbuckers, né? Já consegue tirar umas microfonias, não microfonias, como é que chama? Uns harmônicos, né? Agora, quando ele vai para 335, aí, no meu ponto de vista, que eu sou um cara que vem do rock and roll um pouco, eu acho que fica sensacional, porque daí o negócio vai para um lado assim inimaginável mesmo. A gente escuta jazz, a gente escuta soul, funk, rock and roll, heavy metal, a gente escuta tudo simplesmente com a forma dele tocar. Você vê que ele usa um overdrive, se eu não me engano é Ermida, né? Ermida overdrive, qualquer coisa assim. E você percebe que só na forma dele abordar o instrumento você já escuta todas as nuances. E logicamente com a Telecaster ele consegue preencher também um leque absurdo, desde o rock and roll, do country, do jazz e de tudo. Então eu vejo que muitos dos guitarristas, os mais virtuosos, no caso nós estamos falando do Robben Ford, que foi eleito um dos 100 melhores guitarristas do planeta, né? Então, no meu ponto de vista, eu colocaria ele entre os 20 ou 30 melhores guitarristas do planeta. Então, nós estamos falando dele, nós estamos falando realmente de um cara virtuoso, de um cara que enxerga a sonoridade de cada instrumento, né? Ele aborda, conforme o instrumento que ele está, ele aborda de uma forma diferente. Então, esse é o meu ponto de vista, porque que às vezes as pessoas acabam comprando mais de um instrumento, de modelos diferentes, porque não é só o instrumento, mas sim, como diria Gilmour, né? A música que vem embutida nesse instrumento, que vem de brinde com esse instrumento, né? A sonoridade que vem de brinde com esse instrumento. Valeu, até a próxima. Se gostou, dá um joinha, não esquece de assinar o canal pra gente. Valeu, até mais.